Olá, começa mais um Café com Autoridade. O programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje temos a grata satisfação e o prazer em receber em nossos estúdios Sebastian. Tudo bem, Sebastian? Tudo ótimo, prazer também totalmente meu. E aproveitando a oportunidade, desejar a ti e o seu telespectador um ano maravilhoso, um ano de superação e de renovação. Que maravilha. É, Esta frase prazer em conhecer faz parte da sua vida, do passado, do presente, e Deus queira que do futuro. aham, exatamente. E ela tem um poder muito grande, porque quando se tem o dito prazer, e que se tenha de fato o prazer, que as pessoas fiquem felizes em poder conectar-se conosco, comigo, com todo o trabalho que nós fazemos, principalmente agora aqui. Agora, digo, agora, mas é já uma história de 14 anos na cidade de Osasco, né? Uhum. E é um prazer poder falar com o seu telespectador, com o seu colaborador, com o seu público, da nossa existência aqui já há 14 anos. Uhum. Ô, Sebastião, vamos fazer esta entrevista, ou por que não chamar de bate-papo, de forma cronológica, buscando um pouquinho do passado, Uhum, falando um pouquinho do presente e do futuro. Mas vamos começar na ordem correta. O seu passado, ele foi muito marcante. uhum. Você, como garota propaganda de uma grande marca, numa época em que revolucionou e hoje é um clássico da propaganda, muitos de vocês se lembram da marca CIA, da qual ele foi garoto propaganda, e prazer em conhecer CIA. Me fale um pouquinho desse passado. Então, esse passado, ele existiu porque antes desse momento, existiu um outro momento que foi a minha relação, e que ainda é, com a dança, com a música, com o teatro, com a literatura, Uhum, é, e que repercute nos dias de hoje. Por entendi. exemplo, para que eu pudesse ter tido a oportunidade de me comunicar com qualidade naquela ocasião e agora com você, Uhum, eu tive a oportunidade de estudar. Estudar o teatro, estudar o balé, balé clássico, estudar música e tudo uhum, mais. E esse estudo me dá a convicção de que você gera qualificação na pessoa para que ela possa, como cidadão, se posicionar diante de qualquer ambiente que ela esteja. uhum. Por isso motivo, sempre vou estar dizendo que o nosso trabalho aqui em Osasco está relacionado com toda essa história, toda essa trajetória de formação que me deu condições de me tornar um cidadão que sou. E quero poder, com isso, em forma de gratidão, replicar aqui e como já estamos fazendo já há 14 anos. Então você está me dizendo que você foi descoberto pelo produtor do comercial porque você estava no meio artístico, cantando, dançando, foi descoberto e foi feito esse trabalho de publicidade, de marketing excepcional do qual você foi protagonista. Eu fui uma consequência de uma audição, um teste que foi aberto, e nesse teste foram várias pessoas assim se colocaram adequadas para tanto, mas entenderam que eu era mais perfeito para o perfil naquele momento. Uhum, É. Mas por que que eu fui visto como adequado? Porque eu venho de uma escola, de uma disciplina, venho de uma metodologia, de uma visão, e que me permitiu e que me gabaritou a ser um representante de uma ideia, de um espírito, de um sentimento. uhum, Porque assim, o que era traduzido ali, sobretudo, e ainda é o sorriso, a sim. alegria, a expansividade. Uhum, O sorriso, ele é fundamental nos dias de hoje, de ontem e de amanhã. Por isso que eu até tenho um poema que é: sorrir é melhor do que lamentar. Viver um dia de cada vez para não se atrapalhar. uhum, E toda vez que uma marca, uma empresa, ou uma pessoa, ou quem quer que seja, começa a relação com um sorriso, com a cordialidade, você tem mais chance de ter êxito nas suas relações do que nós alimentarmos sentimentos que não queremos. uhum, Nós muitas vezes alimentamos coisas e falamos o que não queremos em detrimento daquilo que queremos. Nós queremos alegria, queremos beleza, queremos expansividade. E quando o personagem foi lançado ao ar, ele propôs esse estado de espírito que inunda o meu ser. Eu emprestei esse espírito para as campanhas, estou emprestando esse espírito para os momentos que eu estou vivendo. Eu estou aqui emprestando esse espírito e buscando trazer com que as pessoas que nos ouçam também se apropriar desse espírito que é de cada um, da expansividade, da alegria, da gratidão,
né? É muito bacana ouvir isso e ter agora, sim, a certeza de que não era um personagem, havia um script da qual você emprestou a sua expansividade. Então, aquela expansividade não era teatral, não era representatividade, porque o Sebastian é esta pessoa alegre, é esta pessoa expansiva e expressiva que fala com o corpo, que fala com Aham. expansividade e que tem uma visão muito bonita. Quando eu quero alegria, eu não posso dizer eu não quero tristeza, porque a tristeza atrai. A força da mente não conhece a palavra É, não. Ela materializa o fato de exatamente. acordo com o que você enfatiza. Eu não Exato. quero guerra. Vamos Aham. começar a pensar, eu quero a paz, Aham. eu quero a alegria, eu quero a Aham. prosperidade. Tirar o não da nossa frase é mais ou menos isso que você coloca nas suas palestras, nas suas colocações, né? Exatamente. Inclusive, o primeiro programa que eu concedi entrevista na minha vida foi do Jô Soares, Uhum, lá atrás, né? E a pergunta que ele não quis calar e ele então assim fez perguntar quem é você, Sebastião? Você é aquele cara da TV ou esse cara que está aqui? Porque naquele momento eu estava com uma postura de audição e introspecção. uhum, E aí eu respondi para ele assim, olha, Jô, para que eu possa ter a expansão, eu necessito de introspecção. Eu sou uma mistura de tudo, eu sou um todo. Nós todos somos um todo, nós somos sim. um. E um somos nós. E tudo isso é Né? energia. Exatamente. Uhum. Sebastião, ainda remetendo um pouco para o passado, você quebrou alguns paradigmas. Aham, Você, na sua postura, na sua posição, você conseguiu romper um pouco e talvez semeou a ruptura do preconceito. aham, Um garoto propaganda negro na aham, década de 90 aham. era pouco comum. Sim, e ainda agora, nesses anos mais recentes, se você consegue enxergar. Eu vou fazer uma observação muito importante. Depois de 3 décadas que nós tivemos uma Miss Brasil negra, agora, neste ano, nós temos novamente uma Miss Brasil. Deu 3 décadas. Uhum. E o Brasil, que é um país plural, um país de várias características Um de. país vira-lata com muito orgulho, Exatamente, muita exatamente. miscigenação, uma mistura de credos, raças, cores. Mas nós somos um país muito novo, nós temos apenas 500 500 anos. anos, então é a oportunidade de nós prestarmos atenção na nossa juventude e pegar essa energia da juventude e nos transformarmos em pessoas mais estruturadas, e enxergar as coisas com mais qualidade e agir com qualidade, portanto, não é? Uhum. Eu estou muito feliz, em primeiro lugar, muito obrigado por me permitir estar sentado aqui diante do seu O telespectador, prazer é do seu nosso, nós que programa, agradecemos. Eu tenho certeza que que o telespectador também agradece e a remeter para o nosso passado saudoso, da época Aham, que você figurava à frente das nossas televisões, fazendo aham. aquele jeito. E agora estou ah, aqui figurando na frente do seu programa, aqui ao lado de você que e com muita maravilha. Uma alegria. curiosidade, a voz que você aparecia para o público, apesar da sua voz ser muito bem impostada, mas não era esta a voz. Havia uma dublagem ou você impostava a voz Exatamente. de Não, forma não, 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 não. diferente? Havia uma dublagem. Na verdade, eles, Udi Gebara, que é Udi Gebara, mas acho que é alemão, Valdir e tal, pensaram numa campanha publicitária, pensaram em tudo, criaram uma trilha sonora e falaram assim, agora, quem é que vai dar cara para essa voz? Uhum, Foi quando surgiu a audição. Até então eles não me conheciam. Passaram a conhecer-me a partir do momento que eu, como ator, uhum. trouxe um personagem que enquadrou e que combinou com o Cap Calloway, dos The Blues Brothers. Eu Porque, percebi que há uma certa similaridade com os irmãos Cara de Pau. exatamente, é porque eu sou do mundo do tap dance, sou do mundo do jazz. Eu venho desse universo desde muito jovem. Com 12 anos eu já sapateava. Uhum, Então, aqui no Brasil, em Belo Horizonte, quando você falou assim que eu quebrei alguns paradigmas, uhum. sim, nós somos um país que privilegia bastante o futebol, privilegia o carnaval, Sim. e nós precisamos privilegiar, devemos também a cultura, a democracia dessa comunicação. E por alguma distração que a gente está descobrindo agora, devemos ampliar nossa condição de comunicação.
Nós falamos antes e agora repito, o nosso Brasil é jovem. Portanto, nós temos que aproveitar essa nossa consciência da juventude e amadurecer. E como é que nós amadurecemos? É prestar atenção na pluralidade da comunicação, da pluralidade do povo. Por isso que o Núcleo de Artes Cênicas está presente aqui na cidade de Osasco. É uma grande oportunidade para todos os empresários e não empresários se aproximar do Núcleo de Artes Cênicas e entender e colocar sua marca junto conosco para que nós consigamos contar uma história para o Brasil e para o brasileiro. Né? Sebastião, você vinculou a sua imagem e ela, de repente, se destacou tanto quanto, por que não dizer até mais, do que a própria marca. Que vantagem você consegue trazer isto para o seu dia a dia? Hoje, você sendo uma pessoa que quando fala é ouvido, você tem projetos para isto. Sim, 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 sim. Vários projetos, vários projetos. Foram várias vantagens que eu tive, como nós falamos agora há pouco. O Brasil se diz ser um país do futebol e agora eu tenho a oportunidade de dizer que o Brasil é um país da pluralidade. É um país da cultura, um país do prestar atenção nas nossas crianças, porque nós somos um país jovem, então temos que prestar atenção na nossa base, temos que levar as crianças a sério, sem ser sisudo, sem puxar a orelha, sem gritar, sem nada, mas conversar, reconhecer o valor da nossa criança, da nossa base, porque a criança, ela determina a nossa economia. Criança precisa de 3 coisas básicas: carinho, alimentação e precisa brincar. E nós estamos dispostos a poder promover e provocar isso na casa de todos os brasileiros e começando, por que não, por Osasco. Então eu preciso sempre do apoio de toda a família osasquense, todos os empresários, portanto, que sejam de Osasco ou não de perto, ou até de perto, para que nós consigamos contar essa história e que, será que eu tenho razão? Então, somente com o apoio da população, dos empresários, é que nós vamos provar se temos ou não razão em relação a prestar atenção na nossa base, nas nossas crianças. Sebastião, eu vou pedir licença a você e aos nossos telespectadores que nós faremos um pequeno intervalo e assim que voltarmos vamos continuar sabendo quais são esses projetos que o Sebastião tem para o nosso município. Não saiam daí. De volta com o Café com Autoridade, hoje conversando com Sebastião, e eu queria saber de você, Sebastião, quais são os seus planos? Você falou bastante da nossa criança, e acredito eu que você é um dos que acreditam na frase educai as crianças e não será preciso punir os homens. Então, quais são os seus projetos na nossa região pró da nossa molecada? Então, nós estamos aqui há 14 anos. É Núcleo de Artes Cênicas, Sebastião. É um projeto que tem um compromisso com as crianças da rede pública de preferência. Elas entram com 6 para 7 anos e ficam 10 anos conosco, sendo treinadas através da música, da dança, do teatro, do balé clássico e também do reforço escolar, provocando o acesso à literatura, para que elas possam ter o autopertencimento, o poder que elas, na verdade, elas já são poderosas. Mas a gente, como é pai, como é educador, a gente tem a tendência de dizer não é isso, não aquilo, não põe a mão que você vai queimar, não. Ao invés de dizer, se você pôr a mão, você queima. Se você fizer isso, você terá aquilo. Então, nós temos que dar à criança o poder de realizar, o poder de... desculpa, não temos que dar. Nós temos que permitir às crianças que se percebam adequadas, possíveis. Então, nós, adultos, temos que nos reeducar para poder promover a educação que a natureza já deu para as crianças. A gente nasceu perfeito. Né? O que nós temos que fazer é potencializar essa perfeição que existe no ser. Perfeito. Eu vejo o núcleo como uma grande oportunidade para todos nós. Não eu, não minha esposa Ivone, que está à frente desse projeto. Não isso. Eu vejo a todos os pais, todos os munícipes,
todas as pessoas, políticos, empresários, irmanar num só caminho, pois a gente tem que começar a dar luz às coisas que funcionam, porque durante muitos anos nós temos a tendência a dar luz ao que não nos agrada. Nós achamos que nós determinamos e fechamos os olhos ao desejo popular. Nós temos um exemplo muito recente, o presidente dos Estados Unidos. Toda a mídia mundial dizia não a ele, mas a mídia não prestou atenção ao clamor popular. Todo mundo dizia, não, Trump, não, não, ele não será. E aí, só que assim, nós da mídia não prestamos atenção no clamor popular e na carência das pessoas. E as pessoas, e o Trump, com sua equipe, prestou atenção e se tornou, sim, uma pessoa eleita não foi pela maioria, mas boa parte das pessoas que não estavam prestando atenção. Mas legalmente constituído presidente. Exatamente, ele está lá empossado e está se mostrando coerente àquilo que ele prometeu que faria, sabe? Então, assim, o que eu faço com isso? O que nós brasileiros fazemos? Prestamos atenção e vamos buscar o melhor nessa relação internacional. A mesma coisa voltou aqui para Osasco. Osasco é a esquina do Brasil, onde passa toda a riqueza do Brasil por Osasco. Raposo Tavares, Rodoanel, Castelo Branco, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê. Osasco é uma cidade maravilhosa, com um potencial incrível. Tem emissoras de rede nacional aqui, temos emissoras aqui, que essa que eu estou agora, TV Osasco, que tem uma penetração em várias cidades próximas aqui. A partir de Osasco, várias cidades surgiram ao nosso redor. A segunda economia da cidade de Grande São Paulo, né? Sebastião, eu observo que você, como eu, aos olhos de muitos, somos intitulados como pessoas otimistas. Eu vejo que você coloca um entusiasmo no seu otimismo, mas não podemos virar as costas por uma situação, por uma crise que estamos vivendo no país. Não estou falando de crise financeira, crise empregatícia, crise econômica. Eu estou falando de crise moral. Como você consegue conviver com esta tarefa? Porque ao educar uma criança, você está fazendo uma coisa subliminar muito importante. É que você está dando preceitos éticos e morais para esta criança. Há um disparate nesta nossa realidade, haja vista essas notícias que se vê na televisão e com a sua missão para com as crianças. Então, eu chamo isso de ocupar o espaço vazio. É uma tela em branco, onde você pode pintar uma história bacana ou potencializar aquilo que você entende como não adequado. Nós temos a grande oportunidade, neste momento, de construir, numa tela em branco, uma história bacana. O núcleo é essa proposta. E não é uma proposta, assim, não é só o núcleo que existe na cidade de Osasco, não. Existem várias entidades que se propõem a isso, pretendem fazer isso. Até mesmo eu quero poder, a sua liberdade, chamar todas as entidades sociais a olhar para o núcleo como um apoiador de outras entidades para que juntos possamos nos irmanar, dar as mãos e fortalecer o movimento de toda a cidade e que ela seja a referência para todo o Brasil. Entende? Eu sonho... Então, voltando à questão dos valores, da ética, da decência e tudo mais, essa é a oportunidade, esse é o momento. Que eu estou propondo humildemente, com a permissão sua, com a permissão do telespectador, com o apoio da minha esposa Ivone, que está sempre ao meu lado, me dando todo o suporte. Eu quero publicamente agradecer aqui a minha esposa, pois sem a presença dela no nosso projeto, esse projeto não estaria como está, e que poderá se tornar ainda mais próspero. Porém, como eu digo sempre, precisamos sempre de que todos os olhares voltem para nós, para que nós possamos, juntos com vocês, irmos bem além, bem adiante nessa missão. Eu senti uma emoção vinda de dentro, um brilho no olhar, um choro engolido. Eu vejo que você coloca a sua alma realmente nesse projeto e
a pergunta que não quer calar. Como o núcleo se mantém? Então, a princípio, quando ele começou, fui um investidor, colocamos dinheiro pessoal nesse projeto, porque é muito fácil você fazer venha com o chapéu dos outros, né? Sim. Fala assim, vaza fulano, Beltrano, vem cá, me dá um dinheiro aqui para eu fazer. Não, nós colocamos a nossa cota de credibilidade, de energia financeira. Agora, diante do cenário que estamos vivendo, queremos e devemos e merecemos o apoio das grandes empresas. Então, nós colocamos o núcleo na Lei Rouanet, fomos aprovados, FUNCAD, com outra lei que tem aí, de fomento popular, todas as leis, fomos. Agora nós precisamos de captar essa verba. Ou seja, as empresas que possam estar diante do nosso TV, do computador, ouvindo, entre lá, Núcleo de Arte Cênica, Sebastião, nós temos um projeto aprovado. Basta colocar verba no nosso projeto a partir de uma renúncia fiscal. Uhum. Nós estávamos falando fora do ar que muitos empresários não têm a ciência de como funciona o projeto através de leis incentivadas. Não é um desembolso, é um desvio, no bom sentido, de recurso. É um direcionamento. É um direcionamento do recurso. Que os impostos são pagos para saúde, educação, transporte, enfim, para todos os fins de uma forma generalizada. Com um projeto aprovado pela Lei Rouanet, o imposto vai ter o mesmo valor, mas com um direcionamento, uma destinação específica. Exatamente, mas tudo isso que nós estamos falando, ele não é um universo da teoria, é prático. Por exemplo, nós temos um projeto lá dentro do núcleo que é projeto escola. A cada final de ano a gente monta um espetáculo para os pais, as crianças, e esse espetáculo se transforma em projeto escola. E ele fica no Teatro Municipal durante alguns meses, disponibilizados para as crianças da rede pública, com o apoio de todas as secretarias, para que com isso nós possamos um novo público. Cerca de 8 a 10 mil crianças por ano assistem ao espetáculo. Nós já montamos mais quase 10 espetáculos. E esse espetáculo vira um acervo do nosso projeto para que, quando as crianças possam amadurecer, elas possam figurar nos ambientes profissionais. Já temos crianças que foram para o teatro, a Escola Bolshoi. O ano passado, 2 crianças do Bolshoi. Temos crianças que hoje já são adolescentes, sendo multiplicadores, dando aula no Céus Saramago e Zilda aqui em Osasco. Temos crianças em companhias oficiais trabalhando. Em média, um bailarino recebe no seu salário mensal entre 2 a 4, dependendo até 8 mil reais, dependendo da companhia que esteja. Ou seja, nós não só capacitamos a pessoa a se tornar um cidadão, mas também ela pode transformar ali em uma forma de profissionalizar-se. Né? O núcleo, Sebastião, ele é físico em algum ponto? Exatamente, ele está ali no centro Pedro Bortolosso, não é isso? Na Avenida Visconde de Nova Granada, 513. Nós temos audição todo ano, no início, no meio e no fim do ano. O compromisso que as crianças têm conosco é pontualidade, assiduidade. E nós temos o compromisso em trazer profissionais de qualidade para poder, com isso, promover um poder de autopertencimento nessas crianças. Me fala um pouco sobre esta triangulação. Como a criança pode participar e como os ensinandos, os mestres, os professores podem, de forma ou voluntária ou estarem procurando agregar ao núcleo. Então, as crianças, a gente dá preferência para todas as crianças da rede pública e que financeiramente não teriam condições de bancar um curso com essa qualidade, né? Porque é um curso de qualificação, é um treinamento. Então, quando a criança não tem um poder econômico adequado, a família não permite, então a gente abre esse espaço. Ela tem que ser criança de rede pública, pois assim a gente regularmente matriculado e cursando. Porque nós precisamos de um compromisso com a criança, de assiduidade, e precisamos que a família esteja apoiando, né? Exatamente. Nós somos bastante conectados com essa estrutura familiar, escolar, né? E então nós criamos uma estrutura que pode nos dar condições de dar uma relação de uma década para cada criança que põe os pés ali dentro. E os educandos são voluntários? Voluntários sou eu, minha esposa Ivone, né? Eu acho que
somente nós dois. Os demais, os professores, são todos remunerados. Por isso que nós precisamos sempre de verba para manter uma folha de pagamento, pois para que nós possamos oferecer a qualidade, precisa de regularidade, precisa de entrega desses profissionais. E você mencionou quantos anos já estão neste... O Pedro Bortolossi, inclusive, é onde é a Secretaria da Cultura. Exatamente. Existe algum vínculo? E vocês, fazendo duas perguntas numa só, há quanto tempo vocês estão instalados ali? Nós temos a concessão do uso do espaço. Já há 14 anos estamos lá. Apenas esse. Nós construímos, ele era um espaço vazio, onde nós entramos com verba, junto com os parceiros, da minha parte, e construímos a estrutura. Então, nós temos ali essa... E, em consequência de um trabalho sério, percebido por muitos do município, me concederam o título de cidadão osasquense. Então, eu sou um cidadão osasquense. Yes? E por isso eu defendo a bandeira da cidade como uma referência cultural que tem que ser, daqui só surgem grandes bandas musicais, né? Grandes artistas do circo, do teatro, da música, da dança. Que muitas vezes só são reconhecidos fora daqui. Exatamente. Então agora é a oportunidade de nós, osasquenses, observarmos e potencializarmos os nossos co-irmãos, os nossos osasquenses, os nossos artistas, nossos cidadãos, sobretudo, e com isso enxergarmos sempre o melhor. Sebastião, como comecei o programa, reafirmo nesse momento, prazer em conhecer. Prazer em conhecê-lo. Você virou Osasco. Prazer em conhecer as suas ideias, as suas propostas, o seu projeto. E principalmente prazer em saber que existem pessoas como você que estão fazendo isto pela humanidade, começando do seu município. Eu quero agradecer e pedir à produção para que, após as considerações finais do Sebastião, vocês me soltem aí o playback para que ele possa cantar uma música que vai fazer muito sucesso, eu tenho certeza. Obrigado, Sebastião. Eu que agradeço mesmo, porque é o que nós estamos vivendo, que quando você tem dinheiro, a gente consegue realizar as coisas. E sem dinheiro, você tem que usar um pouco mais de criatividade, de intenção, de fé, de energia, porque com dinheiro é mole. Quero ver duro. Prazer em estar com vocês. Até a próxima semana. Vamos ficar com Sebastião. Tô quebradão, eu tô voando osso, mas eu tenho coisas que você não tem. Amigos sinceros e o amor de alguém.